Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas considerações sobre o capítulo 1075 de One Piece. A gente tem ali um traidor que pode ser um Vegapunk. Será que realmente aconteceu a morte de um Vegapunk nesse capítulo? Finalmente vamos ter Zoro versus o Serafim do Mihawk. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Comentando sobre a história de capa, que o Oda esqueceu totalmente que essa é a história de capa da Germa 66 e tá tratando só dos Mads e do passado dos Mads, nós temos aqui que o Vegapunk tem um encontro com os Goroseis. E aqui nós temos alguns pontos bem interessantes. O primeiro é que esse pode ter sido o momento em que os Mads foram desfeitos e o Vegapunk foi para o governo mundial. Pela sua carinha de feliz, muito provavelmente ele não foi obrigado a ir, mas foi porque quis. E o segundo ponto é que naquela época os Goroseis já eram velhos. Eles têm a mesma aparência que tem hoje em dia. E já se passou muitos anos, acho que questão de mais de 20 anos, e eles mantêm a mesma aparência. Será que existe algum poder ou será que alguma coisa a ver com o Tesouro Nacional de Marijos? Que eles podem manter sua idade? Eles podem manter a idade que tem desde aquela época até agora? Será que eles vêm do século antigo? Por causa disso, mantendo a sua, não diria juventude, mas mantendo a idade em que eles receberam a cirurgia da juventude perene, por exemplo, e aí eles mantêm essa idade até hoje. Essa é uma questão que se abre nessa capa aqui desse capítulo, e é algo bem interessante. A gente já pode descartar o poder da Bonnie, porque em capítulos anteriores ela falou que o poder dela não funciona em seres humanos de maneira permanente. Então, não é o poder da Bonnie, mas pode ser alguma coisa relacionada com o Tesouro Nacional de Marijos. O capítulo realmente começa quando o Vegapunk Shaka vê toda a situação que está acontecendo com o Pitágoras, que ele foi atacado. E aí ele percebe que existe um intruso dentro do laboratório. Ele está apagando todas as câmeras de vigilância, ou Dendemushi de vigilância. E aí o Vegapunk Shaka não sabe quem é, mas sabe que o Pitágoras foi atacado. O Luffy também percebe que ele perdeu a comunicação com os outros. Ele conseguia ouvir os outros Vegapunk, mas a partir daquele ponto ele não conseguiu mais. Então esse intruso, ele não está apagando só as câmeras de vigilância, como também cortou a comunicação entre todos eles. E aí a gente vai começar um jogo da morte, que é o nome desse capítulo ou complemento do nome desse capítulo aqui. Como na maioria dos arcos de One Piece, nós temos ali núcleos, que os Mugiwara se separam. Nós temos primeiro ali a Nami juntamente com o Brook e o Pitágoras. Eles vêm, na verdade, de diversos diamantes, ou que a Nami realmente queria, que era riquezas, ela acaba encontrando. Só que tudo é feito de maneira artificial. E aí nós temos um ponto interessante, porque ela disse que o futuro é legal ou alguma coisa do tipo. Mas se eles conseguem produzir diamantes artificiais, por que o Vegapunk tem problemas com o financiamento das suas invenções? Não era só ele vender esses diamantes? Ou por ser uma cópia ou por ser artificial? Eles não têm as mesmas propriedades de diamantes ou de ouros que realmente existem no mundo de One Piece. Será que é só uma cópia barata? Porque se for realmente artificial, mas tiver a mesma qualidade de um diamante normal, era só vender para você ter o dinheiro do financiamento das suas pesquisas. Mas é algo que ele não fez ou não imaginou. Nós também temos outro núcleo, que é o Chopper, Robin e Atlas. E aí nós temos que eles encontram uma sala cheia de órgãos artificiais, que é outra evolução na ciência do Vegapunk e também na ciência, na medicina moderna. A gente vai ter órgãos artificiais que podem ser utilizados para as pessoas. E muito provavelmente o Vegapunk pode ter utilizado desses órgãos para fazer as suas cópias. Porque aí ele não precisaria que todos fossem especificamente robôs. Ele poderia realmente fazer ou criar humanos artificiais com órgãos humanos de verdade, porque ele tem esses órgãos artificiais. Temos também o grupo do Jinbe, da Stussy e do Sanji. O Sanji gadando lá a Stussy, e ela, por ser uma mulher um pouco mais madura, até que foi na conversa dele. Se ele achar o Stella, que é o corpo principal do Vegapunk, ela vai chamar ele de cachorrinho. É só isso que ele quer. Mas interessante é que eles estão, na verdade, em uma sala de armas. E aí cada um dos Mugiwaras foi para um local específico de evoluções tecnológicas que o Vegapunk está trabalhando.
nesse caso do Sanji aqui, ou do Jinbe com a Stussy, muito provavelmente são armas futuristas que eles podem utilizar. E muito provavelmente também, como ela disse que não pode ter impacto ali naquela sala, porque pode causar uma explosão ou alguma coisa do tipo, muito provavelmente essa sala vai ser importante até o final desse arco. Ela muito provavelmente vai ser explodida e aí nós vamos ter uma confusão generalizada. Mas também temos o grupo que eu posso considerar que é o mais importante nesse capítulo aqui, pelo que aconteceu, que é o grupo do Usopp, Franky, York e Lilith. Porque eles encontram o Pitágoras no chão, o Pitágoras desacordado, só que sem cabeça. E aí eles já se espantam porque arrancaram a cabeça dele. Será que o intruso fez isso? Na verdade, não. Na verdade, ele tem a capacidade de retirar a sua cabeça. E aí, esse Pitágoras, ele tava bisbilhotando ou foi para um outro lugar deixando seu corpo para trás. Com essa possibilidade do intruso, e do intruso ser um dos Vegapunks, que é o que nós vamos conversar um pouco mais para frente, ele já entra como um possível traidor. Ele já entra aqui como um possível traidor. Ele vem de uma direção oposta à dos Mugiwaras. Na verdade, a sua cabeça vem de uma direção oposta, que é a mesma direção que a Seraphim da Boa Hancock aparece. E por que que ela estava naquela direção? Ele também estava lá. Por que que ela não atacou o Pitágoras, mas atacou a Lilith? A Lilith não, a York, na verdade. A York vai lá, acha ela bonitinha, faz um carinho e manda ela parar as suas ações, só que ela não para, acaba transformando a York em pedra e acaba destruindo a York. Será que nós tivemos aqui a primeira morte de um Vegapunk ou de uma cópia do Vegapunk nesse arco? Porque depois que ela transforma a York em pedra, ela lança o seu míssil e aí o Oda desenha bem claro, como se fosse ali umas pedras pegando fogo. Então, muito provavelmente, o corpo ou esse corpo da York foi destruído. Será que ela realmente morreu? Ou será que ela pode ser reconstruída de alguma forma? E aí, mesmo com a ordem do Pitágoras, a Seraphim da Boa Hancock não para. Ela continua atacando. E eles não sabem o que foi que aconteceu ou quem que deu essa ordem para a Seraphim, para ela continuar atacando e também não receber a ordem de outros Vegapunks. Voltando para a sala principal, nós temos que o Zoro grita o Luffy, pede ajuda, porque apareceram outros dois Seraphins, que foi o Seraphim do Kuma e o Seraphim do Mihawk. Eles estão atacando e querendo matar a CP0, que no caso é o Rob Lute e o Kako. E aí o Zoro tá protegendo porque não quer que eles morram, porque se eles morrerem daquela forma que eles estão, vai ter um gosto amargo ali na sua boca. Ele não quer que isso aconteça. Mas o Shaka ordena para que eles parem e eles não param. E aí ele percebe que se a ordem que ele tá dando não funciona, significa que um outro Vegapunk deu essa ordem para eles e aí uma ordem no mesmo patamar não pode se sobrepor. Então, nós temos um traidor. Nós temos que o Pitágoras, ele vem de uma direção em que a Seraphim da Boa Hancock aparece, ele não é transformado em pedra antes dos outros Mugiwaras chegarem perto do seu corpo, e só York é transformado em pedra. Será que o Pitágoras é o traidor? E voltando para o assunto, porque as câmeras não estão conseguindo pegar o corpo principal do Vegapunk, porque ele consegue se tornar invisível. Será que também pode ser, ou existe a possibilidade de ser o Vegapunk original? Porque eu já falei, e vou repetir até ser revelado quem é o verdadeiro traidor. Porque dentro de um grupo que nós temos ali os Mads, nós temos que 3 deles são personagens ou pessoas extremamente lixos que não se importam com os outros. Que nesse caso é o Judge, o Caesar e o Queen. Nós temos esses 3. E o Vegapunk, que fazia parte desse grupo. A gente vai imaginar que dos 4, 3 são pessoas lixos e uma não é. A maior possibilidade é que ele siga o caminho dos outros. Por mais que o Oda queira passar ali o pano pro Vegapunk, passar a mão na cabeça dele, com uma história de capa dele inventando armas que atiram flores, eu não caio nessa conversa aí não. Então existe essa possibilidade. O Pitágoras, muito provavelmente por causa desse capítulo, ou o Vegapunk, porque consegue se tornar invisível e as câmeras não vão ver e também não iriam ver se ele fosse desligando cada uma delas. Por mais que tenha aparecido uma silhueta no começo desse capítulo que a gente não viu ou não pôde ver quem é. Não existiu essa possibilidade. Mas pelo menos teremos Zorão versus Seraphim do Mihawk. Essa batalha vai acontecer e também teremos muito provavelmente Luffy versus o Seraphim do Kuma.
Uma batalha que não pôde acontecer lá em Thriller Bark porque o Luffy estava desacordado, então ele não lutou contra o Kuma verdadeiro. E aí o Zoro teve toda aquela cena de se sacrificar pelo Luffy. Mas agora teremos essa batalha que vai ser bem legal. E temos Rob Lucci e Kako querendo ser libertos para lutar ao lado dos Mugiwaras. O engraçado é a cara de nojo que Luffy e Zoro fazem. Porque é como se Rob Lucci e Kako estivessem dizendo que eles não são fortes o suficiente para proteger todo mundo. Então eles precisam de ajuda contra os Serafins. Até a Lilith mesmo falou que contra os Serafins não tem como vencer. Porque eles foram feitos para ser a raça mais forte que existe dentro do mundo de One Piece. Só que eu não acredito que Luffy e Zoro, pelas palavras do Rob Lucci, eu não acredito que Luffy e Zoro vá libertar os dois. Eles vão provar que são mais fortes e vão derrotar os Serafins. Ou pretendem derrotar os Serafins, já que a ordem do Vegapunk ou dos Vegapunks não pode ser sobreposta. E eles só vão parar sua ação quando eles finalizarem sua missão, ou quando o Gorosei chegar, que tem a maior autoridade até acima dos Vegapunks. É isso que a gente tem para esse capítulo de hoje. O que vocês estão achando sobre o traidor? Quem vocês acham que é o traidor? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou estar vendo. Vou estar dando um coraçãozinho para vocês. E sobre Zoro versus Serafim do Mihawk. Será que o Zoro, ou será que existe a possibilidade do Serafim do Mihawk dar um trabalho pro Zoro? Lembrando que ele tem uma Akuma no Mi, e ainda não foi revelada que Akuma no Mi é essa. Vai ser revelada, ou muito provavelmente, se o Zoro lutar contra ele, que aí nós teremos uma batalha mais bem trabalhada, e ele vai mostrar os seus poderes. E a outra batalha vai ser do Luffy versus o Serafim do Kuma, e a gente já sabe os poderes do Kuma. Ele só vai utilizar nessa batalha também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se sim, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e for novo aqui. Eu me despeço por aqui deixando 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!